Fala galera do terceiro ano, saudade. Vamos tratar de alguns temas aí hoje, mas gostaria de dizer o quanto eu estou sentindo falta de vocês, seu sorriso, seu abraço, seu carinho, esse contato, né, essa relação interpessoal faz uma falta muito grande. Estamos sintam-se abraçados, beijados, saudade imensa de vocês. Bom galera, a gente está deixando aí o segundo encontro, assim, mais uma videoaula, deixar para vocês pensarem um pouquinho. Lembrando que eu não tenho a mínima pretensão de ser o dono da verdade ou estar com o dono da verdade. Gostaria sempre que vocês pensassem que a gente já discutiu, sobretudo quem está trabalhando comigo já há mais tempo. A história tem no mínimo 2 pontos de vista. Procure olhar sempre os 2 lados da moeda. Olhar os 2 lados da moeda, os 2 pontos de vista, para que você possa tomar melhor suas decisões. Porque a gente tem correntes de esquerda, corrente de direita, corrente de centro. Uns ficam, outros saem. Fica, sair. Então a gente vai discutir alguns pontos e você toma a sua decisão, mas não deixe de ter empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro. Então você, meu aluno do terceiro ano, que é o universitário de amanhã, você que é o futuro profissional de amanhã, procure sempre estar olhando esses 2 pontos de vista. Vamos lá, galera, terceiro ano, vamos lá para alguns pontos bem práticos. Separei para vocês aqui os 7 pontos para a gente discutir rapidinho. E lembre-se que eu estou sempre à disposição de vocês. Plataforma, estou toda terça e quarta, normalmente de 15 para as 7 até às 22 horas. Normalmente eu tenho que ser das 20, às vezes até às 22 horas. Se precisar de mim, manda um recado, fala com o representante. Estou à sua disposição, o que eu puder fazer para a gente estar vivendo esse momento aí da melhor forma possível. Conte comigo. Lembrando que você está no meu coração e nas minhas orações sempre. Pode ter certeza disso. Bom, galera, primeiro ponto. Presença e participação. A gente tem, como a gente falou no último encontro, por N motivo, alguns estão participando, outros não. Uns têm as ferramentas, outros não têm a ferramenta. Aqueles que têm a ferramenta estão fazendo um bom trabalho. Peço novamente que seja multiplicador, ajude aqueles que não estão conseguindo. E outros não querem, simplesmente, não querem trabalhar, não querem se esforçar, faz parte. Mas eu acredito que a maioria tem feito um bom trabalho. Mas não deixe de registrar sua presença nas planilhas, que é uma maneira de saber que você está participando. O teu registro é importante porque você resolve logo um problema. Fazendo as atividades agora, você resolve um problema. Aquele que não está fazendo por um motivo ou outro, vai resolver depois. Então, se você pode resolver o problema, resolva logo. Adiar o problema não adianta. A gente precisa resolver o problema. Então, quanto antes resolver o problema, melhor. Se você pode resolver, se você tem as ferramentas, resolva. Fica mais fácil. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a questão dos prazos e datas, né? A gente deixou algum tempo os trabalhos abertos durante muito tempo e mesmo assim alguns alunos não conseguiram acessar ou não fizeram. Eu tenho estreitado um pouco o prazo e datas porque, apesar de todos os problemas, a gente tem prazos e datas para cumprir. Então, procurem prazos e datas, né? Eu vou passar uma outra avaliação para a gente também trabalhar daqui a pouco, com um prazo bem curtinho, naquele dia, naquele horário. Obviamente, sabendo que nem todos poderão participar. A gente entende isso, como eu falei no início. Por motivos variados, uns participam, outros não. Podem, não podem, querem, não querem, tem as ferramentas, não tem. Então a gente procura entender os 2 pontos de vista. Mas aquele que pode, resolva logo o problema, participe, faça e faça o seu melhor. Com as ferramentas que você tem hoje. Faça o melhor. Não faça por fazer. Faça sempre o seu melhor. Seja o diferencial nesse momento. E procure buscar aquele que estão perdido. Esse é o nosso segundo ponto, prazo e data. Terceiro ponto, sempre postem na plataforma seus trabalhos. Não mande e-mail, como eu já tinha dito, né? Hoje eu tenho mais de 7 mil e-mails, ainda é um defeito da plataforma, a gente recebe e-mail de todos os alunos, de todos os professores, toda hora. Não dá como a gente ficar filtrando, eu não recebo só da minha turma, só do meu aluno. Então, posta na plataforma, porque postando você gera um arquivo de data, de horário, quem postou, se mandou o arquivo, se não mandou, se fez o trabalho ou não, se só botou o nome e não anexou nada, isso tudo fica registrado. Então, você faça seu trabalho, coloque seu arquivo, vai ficar registrado. Se não você mandou e não mandou o arquivo, também fica registrado a hora que você trabalhou. Assim também para nós, né? Ou para mim, professor. A hora que eu entrei, o que eu postei, o que eu fiz, que hora,
também fica registrado. Então, prazo e datas, dá uma olhadinha. Esse é o nosso ponto 3. O ponto 4, retomando o que a gente falou, avaliação, alguns alunos muito preocupados com a questão nota. Eu já falei que ainda não tem nada definido, nota, mas não se preocupe com nota. A gente já falou isso lá no nosso primeiro encontro. Procure sempre conhecimento. Nesse momento, avaliação nota, como é que vai ficar o boletim? Não está definido. Como é que vai ser? Não sei ainda. Mas se você está fazendo trabalho, já está resolvendo o problema. Se vai ser transformado em nota ou não. E aqueles que não fizeram, depois veremos como vamos proceder de acordo com a orientação da SEDUC, Secretaria de Educação e Cultura, ou, logicamente, dentro aí do Ministério da Educação e Cultura. Então, faça seu trabalho, né? É um momento de avaliação, você está me avaliando, eu estou te avaliando, mas a autoavaliação é mais importante. Como você está? Você está se avaliando? Você está fazendo o seu melhor? Você pode ser melhor filho, melhor aluno, melhor profissional? Você já está indo para o mercado aí de terceiro grau, para a universidade, alguns já no mercado de trabalho. Como você está se avaliando? Podemos ser melhor a cada dia. Lembrando, como a gente já falou, né? E aí o quadro está aqui no meu mural aqui atrás. Os barquinhos estão ali parados, água tranquila. Navegar é uma coisa precisa, viver não é preciso, é cheio de altos e baixos, como a gente comentou. E navegar nesse momento em água turbulenta isso não é para qualquer um. Então precisamos navegar nessas águas turbulentas. E nessas águas turbulentas, crise e oportunidade. Que essas crises você procure enxergar as oportunidades. Que oportunidade nós estamos tendo? Que oportunidade de fazer o nosso melhor, o que a gente pode estar aprendendo com essa situação toda. A gente precisa ver. Gostaria também sempre de lembrar para vocês que a nossa aula, a Geografia, essa ciência humana nos permite isso, né? A gente contextualizar o que a gente está estudando com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Isso é muito bom dessa ciência humana, geografia. Então, a gente está estudando nesse momento redes, né? Há uma interligação em tudo. Através do transporte, da comunicação, dos serviços, uma rede local, regional, nacional e internacional. Então, tem aqueles que estão mais conectados, aqueles que estão desconectados. Lembrando também, como eu falei, esses dois pontos de vista. A gente tem um planeta moderno e ultrapassado ao mesmo tempo. Muitos estão conectados, outros tantos desconectados. A maioria está fora dessa conexão, né? A maioria não tem conexão, mal consegue se alimentar. Quanto mais ter acesso a transporte, comunicação, habitação, enfim. Então é um mundo muito bonito, é um país, é um planeta muito lindo para poucos, para a maioria não. Como já dizia o poeta, né? De um lado esse carnaval, de outro a fome total. Eita, mundo tão desigual. Então a gente vai dentro desse mar turbulento, fazendo o nosso melhor, acreditando em você. Você é esse aluno que é esse potencial que eu acredito, né? Dentro de todas as potencialidades do Brasil, um país rico, um país grande, um país com uma Amazônia azul, que é o nosso oceano, uma Amazônia verde com todas as riquezas, que a gente ainda não aproveita corretamente, mas o maior potencial é o ser humano, é você. Então, esse ser humano precisa estar pensando. Bom, nesse mundo em redes, é o nosso quarto ponto, a gente falando, ou melhor, o quinto ponto, a avaliação, não se preocupe muito com a questão nota, a gente vai trabalhando, se avalie, vamos fazendo. O nosso quinto ponto, e a gente quase chegando aí, nesse finalzinho do nosso encontro, nosso quinto encontro, esse mundo em redes, a gente tem aí, galera, nesse momento, se discute muito sair ou ficar. Sair para trabalhar, fica em casa, saia. Vidas negras importam. O que eu posso dizer para você nesse momento? Vamos olhar um outro ponto de vista. Não sou dono da verdade, você olha os dois pontos de vista. Eu vejo da seguinte maneira. Qual é a cor da minha alma? Minha alma tem cor? Quem sou eu? Eu sou brasileiro. Brasileiro que meus avós, parte de mãe portugueses, europeus, parte de pai, minha avó índia. Minha avó índia. Meu outro avô italiano. Ou índia, italiano.
Provavelmente deve ter um africano, obviamente, se eu fosse procurar mais a minha árvore genealógica. Então, dessa mistura toda, quem sou eu? Sou brasileiro. Mestiço, mestiçagem é a nossa principal característica. E antes de tudo isso, e acima do meu achismo, ser humano. Somos seres humanos. Então, toda a vida importa. Não interessa que vida ela importa, ela é importante. Então, a gente precisa preservar toda a vida, respeitar toda a vida, porque o ser humano, assim como eu e você, o que você quer, eu também quero. Quer ser feliz, quer ter qualidade de vida, eu também quero. Outro sente frio, sente fome, sente dor, sente necessidade, eu também. Nós sentimos. Então é necessário a gente pensar nesse momento conturbado, nessa situação trágica dos Estados Unidos, que acaba refletindo no mundo todo. Mas a gente precisa pensar que milhões morrem silenciosamente de fome. Crianças morrem silenciosamente de fome. São bombas que explodem silenciosamente na América Latina, na África. E o planeta não fala nada. A sociedade, de modo geral, a mídia, de modo geral, calada há décadas, há séculos. Enfim, em algum momento, alguma situação vira política e, por uma questão política, se grita mais, enquanto outras bombas silenciosas explodem todo dia. Bom, nessa mesma linha de pensamento, a gente de redes, nessa rede internacional que a gente está vivendo hoje, nessa situação hoje, nessa ligação toda, um vírus que surge na China, que se espalha pela Europa, que passa para os Estados Unidos, que atinge o mundo todo, mas pergunto para você, e aí o continente africano? Ninguém fala nada da África? Os países africanos não acontecem nada? Só acontece no Brasil, só acontece na Europa, com os Estados Unidos, os países africanos, onde a maior parte vive numa miséria, numa pobreza absoluta. Ninguém fala nada, parece que a África está isenta de tudo isso. Mas por que não se fala? Porque o continente já foi explorado durante séculos e não tem nenhuma riqueza que interessa na África, ou pouca riqueza, ou já foi muito explorada. O que tem lá? O que tem lá Tem vidas que morrem de fome, de guerras tribais, né? Enfim. E aí parece que nada acontece. Então a gente precisa pensar nesse momento também nesse ponto de vista, né? Saímos, antes da gente entrar nessa situação de distanciamento social, e aí uns estão vivendo distanciamento social, outros vivendo a quarentena e outro isolamento, nessa situação distinta. Espero que você esteja igual a mim nesse momento, distanciamento social, que a gente não esteja na quarentena nem no isolamento. Perdi alguns conhecidos, alguns colegas nessa luta, mas no meu meio, né, no meu convívio mais próximo, a maioria sobreviveu, a maioria está sobrevivendo, passou por essa situação, alguns de uma forma tranquila, outros não muito tranquila, mas a maioria até sobreviveu. E perdemos algumas nessa luta toda. Então, esse é outro tema nessas redes mundiais, né? Essa ligação da comunicação, do transporte, ficar em casa ou sair de casa. Aí meu aluno dá uma pensada aí. É muito cômodo eu colocar nas minhas redes sociais, fica em casa. Ah, legal. Fica em casa, minha geladeira está cheia, meu trabalho está legal, o salário está na minha conta, tá bom. Mas se colocando no outro, no lugar do outro, vendo outro ponto da história, outro lado, outro ponto de vista, em outros profissionais, assim como eu já passei por outras profissões, em que o cara precisa dia a dia ganhar o seu pão. Então, por exemplo, às vezes eu ouço as pessoas comentarem, a feira não é importante, não é um trabalho essencial, o camelô não é um trabalho essencial. Não é essencial para quem? Para quem que aquele trabalho não é essencial? Para mim? Para mim pode não ser. Mas para ele precisa vender a sua banana, o seu picolé, sua laranja, para ele é essencial. Ele precisa trabalhar. Imagine que hoje o caminhoneiro se achasse também não essencial. Imagine hoje que o agricultor que planta lá a nossa batata, nosso arroz, nosso feijão, se considerasse também não é essencial. Ficasse em casa. Como é que nós estaríamos? Então hoje, graças a Deus, nós temos muitos profissionais que estão trabalhando e outros precisam trabalhar. Por mais que você ache o trabalho dele não essencial, para ele é essencial, para ele é fundamental. Então, sair ou não sair, ficar ou não ficar. Se você é adepto de ficar em casa, tá legal, mas se coloca no outro lado. Se você é adepto de sair, também tem aquele que pode ficar em casa.
Então, a gente pensar aí, né, alguns profissionais, repetindo como eu passei com algumas profissões, enquanto a maioria fica em casa, eu tinha que sair. E não podia ficar, não, eu tinha que sair. Com risco ou sem risco, tinha que sair, porque dali eu precisava ter o meu pão de cada dia, para mim, para minha família. E assim, hoje, muitos sobrevivem assim e precisam estar saindo. E aí também, nesse momento, a gente chegou a discutir duas indústrias que faturam bilhões no planeta, né? A indústria bélica e a indústria farmacêutica. A indústria bélica, muitos pregam a paz, mas na verdade eles vivem da guerra. Vivem da guerra porque vendem arma, vendem munição, vendem tanque, vendem tudo. Então a indústria bélica, armamento, fatura bilhões no planeta. É um filme para indicando para vocês, Senhor das Armas, acho que é esse o nome do filme. Ele vai mostrar um pouquinho sobre isso. Já comentamos sobre ele também. O outro, nessa situação de governo, tornando a dizer, tá? Não sou dono da verdade, alguns professores pensam diferente, algumas pessoas pensam diferente, cada um com a sua linha de pensamento. Se um é de esquerda, outro é de direita, se um é a favor do governo, outro é contra. Você procure se colocar, enxergar os dois lados e tomar sua posição. Nessa questão que nós estamos vivendo hoje, só explicitou o que há décadas a gente tem de governos que largaram a educação, largaram a saúde. Então, enquanto o Brasil viveu o Pan-Americano, viveu aqui as Olimpíadas, viveu a Copa do Mundo, e eu dizia para os meus alunos de terceiro ano naquela época, voltem aqui no Raja, voltem no Rocha Faria, voltem no Hospital do Fundão que caiu, e isso já tem alguns anos, né? Já passou já a Copa do Mundo, então, e vai ver vejam como é que se mudou alguma coisa. Não mudou nada. Entra governo, sai governo, e são décadas, não é um governo A ou B ou C sem defender um ou outro, mas não é este ou aquele governo, são décadas seguidas de governo. Aí leia o livro, já falei para vocês, Revolução dos Bichos, e você vai entender melhor o que acontece com a maior parte dos governantes que chegam ao poder. O que eles pregam antes, o que eles fazem quando estão no poder. Então a Revolução dos Bichos nos dá um sentido maior do que está acontecendo. Então nesse momento a gente vivencia uma saúde ruim, um desemprego. Se alguns estão morrendo pela esse vírus, outra ponta alguns morrem da questão econômica. Quantas pequenas microempresas não vão sobreviver? E dessa micro, pequenas e médias empresas, quantos funcionários perderão o seu ganha-pão? Então a gente precisa tratar dos dois lados, né? Precisamos ver a questão da saúde, mas precisamos ver a questão da economia também. Pensar como resolver essa equação aí, resolver isso aí. Pense, se coloque aí nesse ponto de vista. Então as redes, galera, de transporte, de comunicação, a gente tem aí uma comunicação que ela é instantânea, para quem tem acesso, fácil, ir e vir, chegar, comprar, vender, muito fácil, o mundo pequenininho, o mundo encolheu para uma maioria, para uma minoria. Para a maioria o mundo continua grande, não tem acesso à comunicação, não tem acesso à saúde, não tem acesso a transporte, mal se alimenta, então o mundo continua grande. A globalização é uma palavra legal, integração política, econômica e social entre os países, mas a globalização também é para poucos, muito poucos. A maioria está fora desse processo, e nessas redes, legais ou ilegais, até nas redes ilegais, muitos sobrevivem dela. Por que o narcotráfico, as drogas sobrevivem? Porque muitos sobrevivem dela. Quem sustenta isso? Aquele que rouba, aquele que é o viciado, que é um doente ou escolheu dessa forma. Sustenta essas redes ilegais. Alguns países vivem da produção da cocaína, da produção da maconha, sobrevivem disso. Se discutir essa ilegalidade, né? A rede ilegal de tráfico de seres humanos, então em pleno século XXI, a gente tem aí não mais os navios negreiros, mas não mais dessa forma, mas tráfico de seres humanos. Se vende pessoas como se vendia lá no século XV, XVI, XVII, XVIII, em pleno século XXI. Então nós temos um mundo moderno e ultrapassado, bonito e feio ao mesmo tempo. Então nessas redes a gente possamos pensar dessa maneira. Outro ponto que eu gostaria que vocês refletissem é a questão de pensar no Brasil, né? Nesse nosso país. Nessa rede toda, qual o melhor meio de transporte do Brasil? Qual é o melhor meio de transporte? Qual deveríamos usar?
que transporte seria o melhor para que nós tivéssemos uma rede melhor? Como andam nossos portos, nossos aeroportos? As nossas empresas nessas redes mundiais, como ficarão? Sobreviverão? Como ficarão? Então, são crises, vamos enxergar oportunidades nesse momento todo. Chegando já ao finalzinho do nosso trabalho, nesse nosso bate-papo de hoje, galera. Olhem, analisem a nossa conversa de hoje. Veja que cada história tem no mínimo 2 pontos de vista. Veja os 2 lados da moeda. Redes legais e ilegais. Como sobrevivemos nessas redes? Transporte, comunicação, saúde, segurança. Como é que são essas redes a nível Brasil, a nível mundial? Lembrando, estamos no Rio de Janeiro, segundo estado mais desenvolvido do país. E estamos vendo a dificuldade de muitos de acessar uma plataforma, de ter um instrumento, de estar trabalhando. Mas se você tem, pode, tem as ferramentas, trabalhe e seja multiplicador. Ajude aquele que está do teu lado, ajude aquele que está fora, né? Dá um toque. E lembre-se que a roda da economia está dando uma travada. Daqui a pouco ela volta a girar. São ciclos. Mas como vamos sobreviver a esse ciclo? Esse ciclo de uma economia mundial travada. Mas pense também no continente africano, que já está travado há mais de 400 anos, desde a colonização até o período da descolonização, que ninguém fala nada no continente africano. O Brasil é um país cheio de potencialidade, né? Grande, vasto litoral, que é a nossa Amazônia Azul, a Amazônia Verde, muitas riquezas, mas a principal riqueza é você. Você precisa fazer a diferença. Então é muito bom poder estar trabalhando com você, esse jovem que eu acredito, né? E aí também falando lá do poeta um pouquinho, né? Eu acredito nessa rapaziada, que não tem medo de nada, que vai à luta, que vamos estar trabalhando. Galera, para fechar nosso encontro de hoje, a gente sempre faz uma reflexão, né? Lembrando um pouquinho, seja a águia, fizemos a águia e a galinha, seja a águia. Lembrando que o meio influencia, mas não determina, por isso aquela águia se comportava como galinha, o meio que ela vivia, mas era uma águia. Então o meio influencia, mas não determina quem você é. Então seja a águia. Vimos também, como a gente já falou aqui, viver não é preciso, navegar é preciso. E nós precisamos navegar uma precisão nesse mar turbulento. Mas viver não é preciso. Então pense nessa reflexão. Uma outra reflexão também que a gente chegou a fazer, lembre-se que a borboleta está em tua mão, está em suas mãos. Viva ou morta? Como é que está a borboleta em sua mão? Nas suas mãos, pense. E eu tenho colocado para vocês em alguns trabalhos, né? Como mais morangos. Como mais morangos. Vamos falar um pouquinho dessa história aí. Alguns alunos me pediram, alguns ex-alunos também. Oh, você sempre falou, nunca explicou, então vamos lá. Estava eu lendo um livro do Rubem Alves. Rubem Alves, um autor que eu gosto muito, faleceu há alguns anos. E lá no finalzinho do livro, o Rubem Alves coloca assim, coma mais morangos. Eu falei, caramba, se eu não conhecesse a história de coma mais morangos, não ia entender nada que o Rubem Alves estava falando nesse momento. Coma mais morango, né? Se eu disser para você como mais morango, alguns alunos podem dizer, eu não gosto de morango. Não gosto de morango, vou comer morango, vou comer chocolate, sei lá. Enfim, mas vamos ver um pouquinho a história. Para entender, tudo tem um contexto, né? A nossa fala tem que ter um contexto. Um gesto, um sinal, um palavrão, depende do contexto, como vai estar dentro desse contexto. Comer mais morango sem contexto? Então vamos lá, galera. Um dia da caça, um dia do caçador. Um caçador saiu para caçar urso. Infelizmente, no século XXI, existe caça, né? As pessoas pegam para tirar a pele do animal, para ficar com o chifre do rinoceronte. Enfim, no século XXI essas coisas acontecem. Saiu para caçar seu urso, tirar a pele, imagine lá no Ártico, né? Frio, para usar a pele para sobrevivência. Alguns só para o esporte, mas a grande parte do povo primitivo é mais para a sobrevivência. E muitos só pela ganância do dinheiro. Olha, ele saiu para caçar, uma espingarda de 2 tiros, e foi, né? Chegou no meio da floresta, viu o urso, de longe, pegou o primeiro tiro, mirou, disparou, acertou, de raspão no urso.
O urso levantou com mais de 2 metros de altura, enfurecido e já urrando. Ele preparou o segundo, deu, errou. O urso ferido veio para cima dele. Então, de caçador, ele virou caça. Ele saiu correndo no meio da floresta, desesperado, o urso atrás dele, desesperado, e o urso cada vez mais próximo, ele correndo. De repente, ele cai numa ribanceira, caindo, consegue segurar no cipó e fica pendurado. Ele olha para cima, está o urso lá em cima, olhando para ele, urrando, doido para devorar. Ele começa a agradecer a Deus porque ele salvou o urso lá em cima. Ele falou, pô, agora eu vou descer alguns metros do chão, vou descer, vou embora, salvei dessa. Quando eu olhava para baixo, 2 onças famintas querendo devorar. Em cima o urso, embaixo as onças. Aquele velho ditado, né? Se correr, isso aí, você pensou. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ficou aí, o que fazer, né? Olhou para um lado, olhou para o outro, aí olhou para o outro lado de novo, viu os morangos silvestres, madurinhos. Olhou os morangos, se balançou no cipó, se balançou, se esticou todo, foi lá, pegou o morango, comeu o morango. Como mais morangos. Essa é a história. Bom, você deve estar pensando assim, sem sentido, né? Sem contexto, comer morango. Que história é essa? Vamos contextualizar essa nossa história, galera. Significa o seguinte, quem são os ursos? Quem são as onças? No nosso cotidiano. Nesse mundo de redes legais e ilegais, sobretudo ilegais, você precisa se ligar nisso, né? A questão das drogas, da prostituição, do tráfico de seres humanos, do tráfico de órgãos. E as redes legais também, que é uma selva buscando pelo emprego, pelas oportunidades. A gente precisa estar preparado para elas. Então, essas são as onças e os ursos do nosso cotidiano. O que significa comer morangos nesse momento? Significa, meu querido aluno, que apesar de todo o problema que você está vivendo, que nós estamos passando, não sei qual é o teu problema, nem como estamos cada um no seu lar aí, no seu afazer, cada um convivendo com seus problemas, mas comer morango significa, apesar de tudo isso, das onças e dos ursos, todos os problemas, não deixe de curtir os bons momentos da vida. Curta os bons momentos, seus pais, namorado, namorada, irmãos. Está na hora de comer morangos. Então, sempre dá para comer morangos. Porque os ursos continuam aí. As onças também continuam por aí. Então, entre ursos e onças, que estão aí nessa floresta, estão prontos para te devorar. Então, você precisa saber navegar nesse mar turbulento. Coma mais morangos. Um beijo no coração. Até a próxima. Estou a seu dispor. Qualquer dúvida, entre em contato. Lembrando, para ver os dois lados da moeda, não sou dono da verdade, não tenho mínima pretensão de ser. Cada um é seu ponto de vista. Mais um detalhezinho para a gente pensar um pouquinho. Lembrando que você, assim como eu, nessa onda toda que a gente está vivendo também a nível de protesto no Brasil e no mundo, que começou lá nos Estados Unidos com aquela coisa, aquela situação lamentável de ser humano para ser humano. Quem é você? Que tipo de vida importa? Eu sou brasileiro. Sou mestiço. Qual é a cor da minha alma? Qual é a cor da sua alma? Por parte de mãe, meus avós, portugueses. Por parte de pai, índio. Índia, minha avó era índia. Por parte de pai. Outro negro. Ainda tinha um italiano nessa história. Enfim, nessa mistura toda, brasileiro, mestiçagem é a nossa característica. E antes de tudo, antes do meu achismo, antes do seu achismo, antes de tudo isso, somos seres humanos. Então toda a vida importa, porque o outro é tão ser humano quanto você, quanto eu. Ele tem as mesmas necessidades que eu tenho, as mesmas que as tuas. Sente fome, sente dor, quer ser feliz, eu também quero. Então, independente de qualquer coisa, o outro é tão ser humano quanto eu e você. Coma mais morango, um beijo no coração. Até a próxima, estou a seu dispor.